Olá, vamos aí começar mais uma aula, dessa vez para espionar, entre aspas, a nossa concorrência. É importante que a gente fique sempre ligado no que os concorrentes estão fazendo, para que a gente possa adotar as melhores práticas, A gente chama de modelar um modelo de negócio, modelar um modelo de comunicação, desde que a gente veja que esteja funcionando e também para evitar alguns caminhos que podem não funcionar tão bem. Então, primeiro, vamos aprender a encontrar essas informações no Facebook. Estou aqui com o meu aberto, tá? Aqui na página pessoal mesmo, quando a gente entra no Facebook. Nessa setinha aqui, eu consigo vir em configurações. Então, basta você fazer a mesma coisa e uma vez que você clique aqui em configurações, você vai vir em idioma e vai alterar aqui, editar de português para inglês. E eu estou fazendo isso porque tem algumas diferenças, tá, no Facebook quando você coloca ele para inglês, e é isso que nós vamos ver nesse instante. Quando eu clico aqui então em salvar alterações, tá, você vai fazendo aí o mesmo passo a passo. Pronto, meu Facebook já ficou completamente aqui em inglês. E agora, quando eu pesquiso aqui nessa barra de buscas, eu consigo algumas informações relevantes. Então vamos pesquisar aqui advogado Campinas, por exemplo. Tá? Você pode pesquisar advogado e o nome da sua cidade, ou então um escritório de advocacia específico, caso você veja que eles estão tendo sucesso trabalhando na internet, para você entender melhor o que eles estão fazendo. Uma vez que eu digito aqui um termo, então, e clico nessa lupa, aparece aqui para mim algumas informações. E aqui no topo, olha, a gente vê top, posts, people, fotos, vídeos, shop, de compras, páginas, lugares, grupos, apps e eventos. E é justamente variando aqui em cima que você vai conseguir encontrar alguns posts. Ele vai sempre te trazer, por exemplo, aqui, olha, posts. Posts que tenham o termo advogado Campinas, ou então só advogado, ou então novo Código de Processo Civil. Vamos supor que você queira escrever algo relativo a isso também na parte de conteúdo. Aqui é bacana para você conseguir insights relativos aos temas também que devem ser escritos, e dependendo até a forma com que a pessoa expôs a opinião dela com relação a algum tema. Então, é uma ferramenta incrível para que você encontre o que outras pessoas que estão aí no ramo da advocacia, do direito, estão fazendo com relação às suas divulgações. E aqui, olha só, posts, tem uma pessoa falando aqui, Campinas, da Prefeitura de Campinas, tem aqui advogado, uma vaga, advogado, Campinas. Então ele vai trazer, nesse caso aqui, posts relacionados aos termos que nós digitarmos aqui. Quando eu clico em cima, ele já aparece aqui também, olha, com algumas sugestões. Talvez na sua cidade você encontre algumas autoridades fazendo isso, tá? Se você só colocar o mouse aqui e clicar, ele já vem com algumas sugestões. Se eu clico aqui, o termo de busca muda. Então, aqui para encontrar posts, aqui para encontrar pessoas, tá, relacionadas a essa questão de advocacia. Pode ser que você encontre alguém que tenha relevância, e aí dá para observar melhor. Aqui são fotos, tá, para você se inspirar, às vezes, numa publicação. Quando eu clico aqui, olha, eu consigo ver a foto, direito da gestante a partir do 18º mês. Enfim, isso daqui é um tipo de divulgação que essa Portela de Santana Advocacia está fazendo. Eu não vou entrar no mérito se está correto ou não, mas talvez sirva para que você tenha um referencial, tenha ideias sobre o que dizer, o que fazer. Vídeos, a mesma coisa. Quando eu clico aqui em vídeos, eu tenho alguns vídeos relacionados a essa questão. Advogado Campinas. Shop, vamos entrar um por um aqui, Compras, não tem nada. Isso, páginas, fanpage de advogados, isso daqui muito interessante, tá? Se eu clico aqui na fanpage, ela abre para mim, eu consigo ver qual é a foto que a pessoa utilizou, aqui no perfil e aqui na página como um todo, quantas pessoas estão seguindo esta página, informações, aqui contato, olha, o botão de contato, entre em contato, vamos ver para onde ele está jogando a pessoa que clica em contato, está jogando para o site dele, para o blog dele. E é isso, tá? Essa questão da importância do blog, do site. Você pode criar botões para que a pessoa clique e entre em contato contigo, caso ela tenha interesse. Voltando, lugares, são os escritórios, aqui tem um mapa da cidade de Campinas, ok? Aqui em grupos relacionados à advocacia, olha só, a JAC,
Associação dos Jovens Advogados. Então, temos alguns grupos aqui, a quantidade de membros é informada aqui embaixo, 1.691 membros. E aqui, então, conseguimos ver grupos. Qual que é a diferença de grupos para fanpage? Fanpage, normalmente, é só a pessoa o dono da fanpage que faz as publicações e você tem seguidores. Grupos não. Grupos você consegue ter discussão. Qualquer pessoa normalmente pode colocar qualquer publicação. Tem alguns grupos que a publicação precisa ser aprovada, mas via de regra, esse é o diferencial. No grupo tem mais interatividade. As pessoas conversam sobre vários assuntos e também, como consequência, tem mais dispersão. Muitas vezes você não consegue fazer com que as pessoas foquem num assunto específico, em algo que você gostaria de propor. Em grupos é mais difícil isso acontecer. Tá, app normalmente são aplicativos, no caso aqui não temos nenhum ainda. E eventos, tá? Algum evento relacionado a isso. Então, sempre que eu altero aqui, advogado criminalista, vamos mudar o termo e não vamos colocar por cidade, vamos fazer uma pesquisa mais ampla. Então, quando eu coloco advogados criminalistas, eu encontro, então, alguns modelos, né? De posts, pessoas, fotos. Então, aí eu quero fazer algumas publicações com relação à área criminalista. O que eu posso fazer? Então, eu dou uma olhada aqui em algumas imagens, vejo ali qual é a pegada de comunicação, clico aqui na fanpage dele para entrar e entender quantas pessoas estão seguindo ele. Olha só, 21 mil pessoas. Tem que tomar cuidado para entender se ele está falando para dentro do mercado ou para fora também, tá? Porque tem algumas pessoas falando, né, de advogado para advogado, e tem algumas situações onde a pessoa é o advogado ou o escritório falando com público externo, está falando para fora do mercado. Mas bacana, o que é que eles estão falando, quais são os vídeos. Muitas vezes você pode ver a quantidade de reações, né, 220, para ter um referencial se tem um assunto melhor do que outro. É com isso que você vai medir, né? A gente vai falar sobre indicadores um pouquinho lá à frente, mas aqui no Facebook é isso que você vai fazer para mapear, rastrear, espionar, né? Espionar não é bem a palavra, mas para você dar aquela olhadinha na concorrência e entender o que é que eles estão fazendo e o que é que está funcionando melhor ou pior. E uma vez que você aprendeu isso agora, é importante aplicar. Vamos falar um pouquinho sobre os 3 tipos básicos de publicação e seus objetivos: atração, engajamento e conversão. O conteúdo de atração é o conteúdo pensado de forma mais superficial. Ele serve para chamar a atenção das pessoas para um problema que muitas vezes ela nem sabe que tem, ou para que ela preste atenção ou leia um material ou veja um vídeo relacionado a um assunto que ela tem interesse de se aprofundar. Mas o conteúdo de atração realmente é um conteúdo raso. Ele chama a atenção da pessoa, da sua audiência, para que ela se aproxime de você. E a partir desse contato ela pode então passar a te seguir, ela pode procurar mais sobre aquele assunto através da sua indicação, e isso conecta, isso gera relevância, isso cria capital social, isso te traz autoridade. Sempre que você apresenta um caminho, indica um livro, um filme para alguém que gosta de um assunto específico, isso faz com que você se torne, de certa forma, referência para ela. Já que o segundo tipo de conteúdo é o conteúdo de engajamento. Esse tipo de conteúdo você realmente se aprofunda um pouco mais no assunto, faz uma análise, você ensina para ela coisas que ela realmente não sabia e estava procurando. Sempre que você consegue passar um conhecimento e ensinar algo que a pessoa não sabia, isso colabora para que ela te veja como autoridade, alguém que entende sobre aquele assunto. Então o conteúdo de engajamento ele é feito para que num segundo momento as pessoas que já estão te acompanhando, foram atraídas e agora te acompanham, são seus seguidores, possam se sentir recompensados. Você se aprofunda um pouco mais naquele assunto. E aqui tem muita gente que fala: Faruque, se eu falar realmente tudo que eu sei sobre o assunto, pode ser que a pessoa não me procure, não me contrate. Muito pelo contrário, tá? Ela vai te admirar e ela vai te acompanhar ainda mais de perto e vai estar um passo de entrar em contato contigo. É como fazer receitas, né? Se você não nasceu para culinária, você pode ler um livro de receitas e entender como fazer. Mas muita gente não gosta de colocar a mão na massa, literalmente. Ela prefere pagar alguém para fazer por ela ou então comprar pronto. Então, livro de receitas funciona para quem gosta de cozinhar.
Agora, nesse nosso caso, né, da sua profissão específica, não é todo mundo que está habilitado para fazer, não tem como fazer isso, mas só pelo fato dela saber, tá, com mais profundidade como é que isso é feito, isso por si só já traz mais segurança para que ela tome algumas decisões, inclusive a decisão de te procurar. Então o conteúdo de engajamento é esse conteúdo intermediário, ele não é tão raso quanto o de atração, que serve apenas para chamar a atenção, e também não é um conteúdo de conversão, já que o conteúdo de conversão é um conteúdo mais direto no sentido de você dizer para a pessoa o que é que ela tem que fazer. Converter, no caso, significa fazer com que a pessoa tome a ação que você deseja que ela tome. E note um detalhe importante, tá? Eu coloquei aí a palavra persuadir. Qual é a diferença entre persuadir e convencer? Convencer é bater de frente. Você fala para a pessoa, olha, você tem que fazer isso, você deve fazer isso de forma mais explícita, enquanto persuadir, a pessoa, através dos seus próprios pensamentos, das suas próprias decisões, chega a uma conclusão que você gostaria que ela chegasse. Então, é um processo interno da pessoa. E o conteúdo de atração de engajamento cria a cognição necessária para que a pessoa, através das suas próprias conclusões, tome a ação que deve ser tomada. Então, essa é a diferença, tá? Então, conteúdo de conversão não é aquele conteúdo procure o nosso escritório, nós somos bons, não é nada disso. Primeiro, é importante entender que o conteúdo de conversão ele só vai funcionar se os outros dois tipos de conteúdo, de atração, de engajamento, estiverem sendo feitos de forma regular e eficiente. Nós vamos falar sobre esses indicadores, como saber se está funcionando ou não. Primeiro, então, é importante entender que há uma decorrência. Quando você faz bem feito os dois tipos de conteúdos anteriores, o conteúdo de conversão tende a funcionar muito mais. E o formato com o qual ele deve ser feito é através de histórias, contando histórias. Contar histórias é uma excelente forma de criar essa cognição, porque a pessoa se coloca no lugar do personagem da história e se conecta. Então tem muito material sobre vários casos, sobre diversos nichos do direito, de pessoas que ingressaram na justiça por algum motivo e tiveram resultados favoráveis. Então você pode narrar esses casos para que a pessoa, através das suas próprias decisões, tome uma ação que você deseja que ela tome, ok? E é importante entender a frequência editorial de cada um desses conteúdos, tá? O conteúdo de atração deve ser, em média, 70% do conteúdo que você coloca na sua fanpage. 20% são conteúdos de engajamento, onde você se aprofunda um pouco mais para trazer mais conexão, mais confiança, mais segurança e, com isso, criar capital social. Enquanto 10% de todas as publicações devem ser referentes a conteúdos de conversão, ok? Bem, agora eu gostaria, para finalizar, de te apresentar uma ferramenta importantíssima para você chamar a atenção das pessoas, já que o Facebook é muito visual. Sempre que você consegue colocar um vídeo ou então uma imagem chamativa, isso faz toda a diferença. Nesse nosso caso, eu vou te apresentar uma ferramenta para imagens, tá? Já que vídeo, se a gente fosse falar sobre vídeos, nós teríamos um outro curso completo para falar sobre o assunto, né? Tanto gravar quanto editar. Mas é importante ressaltar de forma geral que vídeos, você pode fazer vídeos pelo celular. Nas redes sociais, quanto mais real, digamos assim, amador real, melhor. Então, não é preciso uma mega produção para impactar alguém em rede social. As pessoas, inclusive, gostam do que a gente chama de low profile, aquele perfil que realmente é uma pessoa tangível que faz vídeos pelo celular, ela se comunica com a audiência dela de forma bem direta, então você não precisa de mega produção para fazer vídeo. No seu próprio celular você consegue gravar vídeos passando dicas e aí publicar, fazer posts com esses vídeos, ok? Então o celular é uma ferramenta excelente, muito efetiva para que você consiga atrair audiência, consiga conversar com essas pessoas dentro do Facebook. Mas o importante é partir para a prática, começar a escrever, começar a gerar esse conteúdo, gravar vídeos, porque isso por si só, quando você começa a praticar e atrair pessoas, elas vão te guiar, te nortear para você saber quais são os próximos conteúdos. Elas vão pedir, elas vão perguntar.
e os próximos conteúdos ficam cada vez mais claros para você. Então esse direcionamento natural surge à medida que a sua fanpage vai crescendo, as pessoas vão interagindo e aí de fato a roda começa a girar, fica tudo muito mais fácil, ok? Mas uma coisa para chamar a atenção das pessoas, uma coisa muito importante, são as imagens. Então eu vou te apresentar uma ferramenta fantástica para fazer imagens incríveis de forma bem simples e bem efetiva. Para isso, vou abrir o Google e digitar. Faça isso também, ok? Você vai digitar Canva. Como está aqui, olha, Canva, design gráfico, editor de imagens e fotos online, ok? Você vai clicar nesse link, o link deve estar aí também, um link direto, deve estar em algum lugar aqui da área de membros. Basta clicar nesse link e você vai se deparar aqui com a página de entrada. Basta se registrar, você pode se registrar com o Facebook, ou seja, basta estar logado no seu Facebook. Não é isso? O meu está aqui, estou logado, estou dentro do meu Facebook. Se você estiver dentro, basta clicar em registrar-se com o Facebook e automaticamente ele vai gerar o seu cadastro, tá? Se você quiser se registrar com um e-mail, você pode clicar aqui e se registrar também. Nesse caso, eu já estou registrado com o meu Facebook. Uma vez que você se registrar e retornar aqui nesse site, basta clicar aqui que ele vai fazer o login e ele já vai entrar na sua conta, ok? Uma vez aqui dentro, tá? Você vai clicar aqui em More e ele vai te mostrar alguns formatos interessantes para que a gente possa trabalhar. E no caso de rede social, tem 2 formatos importantes que são bacanas, tá? Esse Facebook Post e esse Social Media. Vamos pegar o Facebook Post. Uma vez que eu seleciono o formato, ele vai então deixar com que eu personalize esse formato que foi selecionado por mim. Então, uma vez aqui dentro, eu volto no Google e pesquiso algumas imagens. Vamos supor que eu fosse falar sobre casa própria. Tá? Então, eu coloco aqui casa própria. Pesquisar imagens. Eu clico aqui, olha, em imagens. E aí eu tenho vários formatos, né? Olha só, vou pegar esse daqui como exemplo. Sonho da casa própria. Então, uma vez que eu selecionei, eu clico aqui, olha, em visualizar imagem. Uma vez que eu clique aqui, eu consigo fazer o download. Basta clicar com o botão direito do seu mouse para aparecer essas opções e clicar em salvar imagem como. Então aí você seleciona o local onde você vai salvar as imagens. Eu vou salvar na minha área de trabalho, só como exemplo, e clica em salvar. Ok? Uma vez salvo, basta voltar para o Canva e vir aqui, olha, em Uploads. Uma vez que eu clique aqui, basta clicar em Upload Your Own Images. E aí você faz o upload, você vai até a pasta onde você salvou a imagem, no caso a minha já está aqui, olha, na área de trabalho, seleciona e clica em abrir. Uma vez selecionado, ela vai parar aqui, olha. E aí basta clicar, segurar e arrastar. E eu solto a imagem aqui dentro deste quadrado branco e vou fazendo os ajustes para que ela preencha todos os espaços, tá? Então, olha só, preenchi, a imagem já está aqui no formato correto e uma coisa importantíssima é você colocar algum tipo de texto na imagem. Texto chama muita atenção para que ela veja logo ali do que se trata. E aí você vai colocar a palavra mais importante, casa própria, sonho da casa própria, desconto na casa própria. Desconto, as pessoas adoram desconto. E aqui nós temos, olha, quando eu seleciono o texto, vários tipos pré-prontos de textos, de formatos de texto. Alguns em preto e branco, alguns em colorido. Eu vou selecionar esse daqui, por exemplo, tá? Se eu clico aqui, ele já aparece, olha. Eu posso colocar aqui do lado. Posso editar, com 2 cliques eu consigo editar qualquer parte desse texto. Posso colocar trabalhador, desconto na, aqui embaixo, casa própria. Ou posso tirar, né, esse trabalhador, só desconto na casa própria. Ok, posso posicioná-la aqui e com 2 cliques eu posso inclusive mudar a cor.
não gostei muito desse contraste. Então, selecionando aqui essa barra de cores, eu posso, por exemplo, passar para preto. Tá? Deixo tudo no preto, ou então apenas uma palavra de uma cor. Vamos supor que eu queira só casa própria em vermelho. Tá? Desconto na casa própria. Posso mudar a fonte também com 2 cliques. Aqui eu tenho várias opções, tá? De diminuir o tamanho, aumentar. Então você consegue um nível de personalização bem legal com algo que é muito intuitivo. Caso a fonte, olha, se eu seleciono aqui e venho aqui nesse lado esquerdo, eu tenho alguns formatos de fonte. Então vamos supor que eu queira, sei lá, isso. Desconto na casa própria. Vamos supor que eu esteja falando com jovens, é o público que eu estou querendo atrair. São pessoas mais jovens, eu pego uma letra um pouco mais descolada, enfim. Você começa a ter algumas opções de personalização que são muito legais e muito simples de serem feitas, tá? Uma vez que você tenha feito aí a sua imagem com o seu texto, basta clicar aqui em Download. E aqui você não precisa mexer em nada, basta clicar em Download, então ele vai fazer o download da imagem final. Nesse caso ele pede para guardar, quando essa barra enche, a imagem é trazida aqui. Vamos ver ela na pasta. Ela vai para Downloads normalmente. E aqui eu tenho a imagem pronta para utilizar no meu post. E uma coisa bacana, tá? Se você vai fazer a sua atuação local na sua cidade, é bacana utilizar o nome da cidade. Então poderia ser desconto na casa própria em Campinas, desconto na casa própria em Uberlândia. Então são alguns exemplos que fazem com que a pessoa se conecte, que aquilo que ela está vendo é da própria cidade, é da cidade dela. Isso chama muito mais atenção. Ok? E com o passar do tempo você vai fazer cada vez mais imagens impactantes. Você vai passar a entender o que é que funciona melhor. Nada é mais instrutivo do que a prática. Então, coloque todo esse conhecimento em prática que você vai ver rapidinho a sua base de fãs crescer muito, ok? Então é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre as publicações em si. E eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!